Bom, e esse é um vídeo aí que eu tô fazendo aqui pro canal e eu vou falar um pouco sobre Jurassic World Rebirth, Recomeço. Filme novo aí da franquia que vai sair em breve e promete ser bem interessante em vários aspectos. E eu vou trazer uma opinião em algumas coisas em relação aos trailers e também sobre a franquia. Vamos lá. Bom, por primeiro, vamos falar então sobre o Distortus Rex, o D-Rex, uma versão aí do T-Rex que os caras tentaram ali criar em uma ilha diferente. Essa ilha que vai aparecer no filme é uma ilha diferente e esse experimento não deu certo, o que torna ele um mutante, né? Não necessariamente um híbrido. Isso porque uma quimera, eles tentaram criar um T-Rex, ele nasceu deformado e deixaram ele ali vivendo a Deus dará na ilha e ele cresceu e se tornou aquele animal que lembra muito ali o Alien, a cabeça dele lembra bastante o Alien. Ele tem uma semelhança ali com o Muto, do Godzilla também, o jeito dele andar. E, enfim, dá pra perceber que ele foi baseado em várias criaturas aí do cinema, meio que uma mistura ali. Eu achei esse dinossauro bem interessante, e esse dinossauro, esse mutante, porque ele toca numa coisa que a franquia tem, que é um dos pontos originais da franquia, do livro que deu origem ao filme Jurassic Park e também ao primeiro Jurassic Park, que é a questão do terror. A gente vê no trailer, ali no último trailer que saiu, que tem bastante aquela aura de terror no filme, a gente vai ter bastante disso. E por mais que a gente tenha mais uma criatura meio híbrida, que a gente viu no Jurassic World, a Indominus, no segundo, no Fallen Kingdom, o Indoraptor, e no terceiro aquele enxame lá de gafanhoto, e também um carcarodontosauro, um giganotossauro que não respeitou muito a ótica original ali, mas parece que há um toque de originalidade bem interessante nesse monstro aí. E eu acho que uma das coisas mais legais que apareceu no último trailer foi o Tiranossauro Rex, com o rugido dele, um Tiranossauro Rex grande, um Tiranossauro Rex maior, com umas cores um pouco variadas, com uma anatomia ainda na pegada clássica da franquia, mas com um toque de originalidade também, é, e respeito ao T-Rex mais próximo como existiu. Então a gente tem uma, algumas escolhas criativas bem interessantes no que a gente viu no último trailer e aquela manada de saurópodes lá muito interessante, uns, não lembro o nome ali de qual saurópode mas é um saurópode que talvez foi representado a la Brachiosauro, mais ereto assim, mas bem interessante também. E dá pra ver que é uma ilha bem grande, né? Se for analisar no trailer, é uma ilha bem grande que a gente viu ali, que vai estar no filme. E uma coisa que eu achei legal é que esse filme ele vai se inspirar muito no primeiro Jurassic Park, ou seja, ele vai trazer aquela vibe mais misteriosa de equipe e sobrevivência. E eu acho que isso vai ser o mais legal desse filme, que por mais que ele dá continuidade para os três últimos filmes World, ele vai ter uma pegada bem clássica, que vai lembrar os três primeiros filmes, principalmente o Park e o 3, sem deixar, é claro, de dar um pequeno vislumbre de continuação da última trilogia. Ele vai ter uma pegada bem Indiana Jones, e eu acho que isso vai ser interessante pra caramba no filme. Além dessa coisa de você estar em um território inóspito e desconhecido. Isso porque ninguém sabe que tipos de dinossauros existem naquela ilha. Se eu não me engano, no trailer eles passam lá o, o cara que vai fazer a expedição ali tá mostrando meio que em holograma um negócio ali e as espécies que tem, né, as catalogadas ali. Mas, ao que tudo indica, ninguém sabe tudo que tem naquela ilha, mas existe naquela ilha umas bases da Índia ali, onde eles estão monitorando as criaturas. E, e uma coisa muito interessante mesmo, que o último trailer pelo menos captou bem, foi aquela questão
do medo do desconhecido e de explorar um território e a gente sentir que você está numa terra ancestral cheia de dinossauros e criaturas até desconhecidas, coisa que os últimos 3 filmes largaram um pouco, isso porque o Jurassic World ele é um parque totalmente monitorado na Ilha Nublar. No segundo filme, a devastação da ilha, que já está abandonada e os dinossauros tomaram conta dela toda. E no terceiro, a gente vê os dinossauros ali no mundo. E agora vivendo. Agora não. Isso porque talvez eles morreram. Vivendo lá num centro de contenção gigante. E não sei se é na Europa ou é nos Estados Unidos, no final do terceiro filme. Então a gente teve dinossauros espalhados pelo mundo. E uns vivendo num canto. Mas, apesar da vida encontrar um meio, os dinossauros acabaram morrendo. Eu acabei vendo uma notícia de que eles não estão mais vivos, isso porque não tem como viver com os humanos. As plantas, a fauna, a flora, tudo é diferente, então os dinossauros não se adaptaram. E provavelmente foi o fim da Blue, da T-Rex clássica e de todo mundo ali. E aí agora o foco será de novo em ilha. O que é muito interessante porque a gente imaginava, o que será que a franquia vai buscar depois de Jurassic World Dominion, sendo que os dinossauros ali dominaram o mundo, tá vivendo com os humanos, então meio que ia ser uma bagunça, a gente ia ver dinossauro na cidade, ia ser meio uma coisa distópica assim, meio maluca, e eles voltaram então para as raízes, origens, e uma dessas raízes foi trazer a cena do bot, do T-Rex ali, no trailer, no último trailer, uma cena muito legal, que é baseada lá no primeiro Jurassic, no livro do Jurassic Park. Então é um filme que promete bastante. Eu me empolgo muito porque eu sou apaixonado por dinossauros desde sempre e por mais que o filme possa trazer alguns clichês de blockbuster, algumas coisas ali que a gente já está muito acostumado a ver em filmes, com certeza terá uma pitada de originalidade nesse filme que promete fazer dele um ótimo filme e talvez até melhor que o primeiro Jurassic World, dependendo de como eles levarem ali o roteiro e tudo mais, e ficar entre os melhores filmes da franquia, que é uma franquia que é muito boa, de muito investimento, mas se for falar mesmo de bom mesmo em todas as questões, é o primeiro Jurassic Park, porque o restante dos filmes tentou ali trazer coisas diferentes, mas ficou dentro do seu tempo, mas eu acredito que este Rebirth, Jurassic World Recomeço, pode sim trazer algo mais original e novo para o futuro da franquia. Bom, eu espero que o filme seja legal e esse foi um primeiro vídeo aí fazendo aqui pro canal e eu espero que dê continuidade nisso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.